Converso com ex-líderes religiosos no meu canal, eu tenho um quadro que é o Testemunho Cético. Eu quero entender por que as pessoas se desconverteram, qual foi o processo que elas vivenciaram, se foi um tipo de relação interpessoal mais difícil, um abuso, uma questão mais intelectual, conheceu ideias novas e tal. Quero entender por que as pessoas... Ou simplesmente cansou do discurso religioso, né? Pode ser por isso também. Será que é um testemunho? Brincadeira. E muitas dessas pessoas, incluindo líderes religiosos que saíram de várias igrejas, ou até ex-médiums que eu já entrevistei também, relatam que tiveram um período de questionamento e às vezes assim, coisas que atravessaram anos, deixando de lado alguns desses dogmas, questionando mesmo e vivendo ali. Mesmo não acreditando mais em Deus, estava ali no púlpito fazendo a sua pregação por um tempo, porque tinha que preparar a comunidade, tinha que preparar a família antes de... Porque existe uma responsabilidade que está além de nós. Faz sentido. É como você na academia. Sim. Se você decide... eu tô chamando ele de você porque ele que pediu. Melhor, hein? Mas você. eu não tô confortável com isso. Vamos de você, né? Mas na academia, né, se você decide mudar o seu ramo, o seu lado eu quero ir embora, quero viver da minha arte na praia. Você tem que preparar o campo, porque muitas pessoas se espelham em você. Né? E se espelham no sentido mesmo de produzir algo positivo a partir daquilo que você gerou. Sim. Agora, eu digo para o senhor aqui, para você, que o cansaço dentro da instituição católica, eu só posso falar dela porque eu não conheço outros cansaços, professor. Mas eu falo a partir de mim. Eu não tenho crise espiritual religiosa, não tenho. Eu tenho uma tranquilidade, eu sinto uma doçura muito grande naquilo que eu acredito, sabe? Sim. Talvez até por conseguir caminhar ao lado da ciência com o pé no chão. Legal. Né? Legal. Mas eu tenho muita dificuldade com a estrutura administrativa da igreja. Que ela é muito verticalizada, ela é de cima para baixo e sem questionamentos. E eu não consigo... na altura dos meus 43, que eu vou fazer no final do ano, conviver com a possibilidade do não questionar. E você não está falando de questões doutrinárias. Não. Do funcionamento Estou falando mesmo. do autoritarismo, da ignorância, da falta de diálogo. Né? Basta a gente ver o número de padres que se mataram nos últimos anos. Basta a gente ver o número de padres que abandonaram o ministério. E a igreja, por ser apostólica, ela pertence aos bispos. E eu me pergunto onde é que eles estão. Que não cuidam dos filhos, porque os padres são filhos dos bispos espirituais. Então é aquele rito que eu disse para você no início, né, em que a gente coloca as mãos no meio das mãos do bispo, ele amarra as nossas mãos no sentido de você estar preso agora ao meu magistério, ao meu trabalho, ao meu episcopado. Você agora é meu colaborador direto. Isso era o rito que os cavaleiros prestavam diante dos reis. Na Idade Média. Então amarra. Só que antes de amarrar, ele colocou um óleo nas minhas mãos. Que é o óleo do crisma. Que é usado para ungir a fronte dos crismados, a mão dos padres e a cabeça dos bispos. E é usado para coroar os reis e as rainhas também. Sim. Então é um rito de vassalagem que está até hoje na igreja. O que é o óleo? O que escorrega. Portanto, era usado no Império Romano Antigo para banhar o corpo dos gladiadores e eles ficarem escorregadios às mãos do inimigo. Então, o óleo na fronte do cristão é para expulsar dele os males. Ele expulsa o cristão, agora ele consegue escapar das mãos do inimigo. Esse inimigo espiritual que a igreja e as religiões nos ensinam. Nas mãos do sacerdote é porque pelas mãos do padre que vem a bênção. Por isso que o gesto de erguer as mãos num rito católico, ele é exclusivo do sacerdote. O povo não ergue as mãos no catolicismo. nas liturgias. Esse rito ele é exclusivo do sacerdote porque ele mostra a palma que foi ungida sobre o povo, porque ele é o intercessor entre Deus e o povo na liturgia. Sim. Nos bispos ele unge a cabeça, porque ele está com a plenitude do Espírito. Tanto que depois de derramar esse óleo, eles colocam uma coroa
né? É uma coroa de papelão, que é chamada de mitra. Então ali coloca-se a mitra sobre a cabeça dos bispos para proteger este lugar sagrado. Sim. Então, ao longo dos séculos, esses ritos vão sofrendo algumas interferências e tudo mais. Mas voltando à questão dessa paternidade do bispo com os padres, né? Eu me pergunto onde é que estão esses pais, né? Os excelentíssimos, reverendíssimos pais, que não veem o sofrimento e a angústia dos filhos nas paróquias. Mas se ocupam, por exemplo, de se preocupar com uma mensagem da fulana da paróquia que achou o padre esquisito e fez uma denúncia. Esse padre disse o que eu não gostei, esse padre fez o que eu não gostei. E chama atenção por mensagem, manda mensagens desaforadas, ao invés de acolher e perguntar o que está acontecendo com você. O senhor está tendo problemas na paróquia, mas esse problema nasceu onde? Qual que é a raiz dessa sua dificuldade? Mas se vocês, padres, entram em contato para poder compartilhar o que está acontecendo, o que está incomodando, o que não Eles está não legal. dão abertura para isso não, Não dão professor. abertura, é uma entendi. raridade encontrar um bispo na Igreja Católica hoje que senta diante de um padre como um pai diante de um filho. Entendi. Então, é mais no caso de denúncias que eles aparecem de Só uma aparece maneira... quando precisa de chamar a atenção, só aparece quando... Mas não pergunta também o porquê das coisas. Não quer entender o A seu grande lado. maioria chega justamente para punir, para dar, como que chama esse negócio que a gente manda pro aluno? Advertências, né? Porque não consegue olhar nos olhos, não consegue dialogar, não consegue ser gente diante do outro. Então tudo é feito por papel, por canetadas. E, infelizmente, a igreja sofre uma crise gigantesca hoje no ministério por falta de paternidade e dessa troca entre os bispos, que são as lideranças da igreja, porque a igreja é apostólica, portanto, ela é dos bispos. Só que quem põe a mão na massa e quem lida com o povo somos nós. Sim, Então, quando eu falo isso, é até um desabafo, né? Porque chega uma hora que a gente cansa de tudo isso. A gente não cansa do povo, a gente não cansa do trabalho. Eu amo ser padre, mas a estrutura me cansa. Eu tenho uma doença degenerativa. Nunca me foi perguntado por parte das minhas autoridades qual é o processo que eu tô vivendo a respeito dessa doença. Pra te dar uma assistência. Os meninos pra- aqui na mesa estão muito mais preocupados comigo do que o clero. Entendi. Então, Nossa. os meus pés, por conta da mudança de clima aqui em São Paulo, eu não conseguia andar direito Nossa. esses dias. Então, eu fiquei calambeando pra lá e pra cá. Os meninos estão super preocupados com isso. Nunca recebi um telefone e falar: e aí, Padre Fábio, como é que tá a evolução da sua doença? O remédio deu certo? Não deu? Mas a advertência o tempo todo chega. Por quê? Porque eu falo o que eu penso, eu catequizo da forma que eu acredito que tem que ser, Sim. eu faço acontecer as coisas. Então, ninguém questiona por que o padre suicidou. Todo mundo quer ir chorar e enterrar o padre e esperar o próximo que vai chegar. Mas ninguém vai na raiz do fato. Por que um religioso que acredita em Deus, que tem uma espiritualidade avançada, chegou a este ponto de exterminar a própria vida? Que dor era essa que esse padre carregava, professor? Que vazio era este que esse meu irmão de sacerdócio carregou, que ele não deu conta de preencher, que foi preciso tirar a própria vida? Nossa. E você percebe que é algo generalizado na igreja? Não é algo só da sua Generalizado, região? não, assim, é generalizado. Você tem contato com outros padres? que Tem, eu reclamam viajo disso muito, eu também? dou muitos cursos em várias dioceses, eu passo, eu transito entre bispos e padres com muita constância. Sim, E eu vejo que isso é generalizado. sim.